desse conhecimento e dessa avaliação, né, da AV1 e ter bons frutos, né, dessa avaliação. Então, a gente vai iniciar aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês o sumário do que nós vamos falar. A gente vai falar sobre a informação como ativo organizacional, normas e aspectos legais, riscos, ameaças e vulnerabilidades e tipos de ameaças, tá? Então, esse é o nosso conteúdo que nós vamos abordar aqui nessa 1 hora. Bom, primeiro eu trouxe aqui uma situação problema, tá? Então, assim, na sociedade digital, pessoas e instituições são profundamente dependentes de sistemas computacionais e da internet. Então, suponha uma empresa onde todas as transações comerciais são feitas via web e, em caso de incidentes de segurança no sistema desta empresa, quais são os impactos sobre o negócio, tá? Então, assim, a gente percebe que as empresas já utilizavam da informação, da tecnologia da informação especificamente, como um ativo organizacional, como uma estratégia para se diferenciar do mercado. Mas a nossa realidade atual, né, de uns tempos para cá, de 1 ou 2 anos, infelizmente, com essa pandemia que nós enfrentamos, nós vimos realmente algumas empresas deixarem de ser empresas físicas, né, para ser uma empresa totalmente digital. Então, muitas empresas, para sobreviverem, tiveram que se reinventar. E nesse reinventar, tiveram que colocar os seus dados, os seus negócios, totalmente no meio digital, utilizando aí ferramentas como a web. Não somente empresas, né, mas profissionais também tiveram que se reinventar, para que realmente não perecessem aí diante desse mercado. Então, isso é um fato. A gente colocou aqui que suponha, né, onde todas as empresas comerciais, todas as transações comerciais de uma empresa são feitas via web, mas, de fato, hoje é uma realidade. Muitas empresas, inclusive, deixaram de ser físicas e são 100% digital, tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre informação, ativo organizacional, patrimônio vital, né? Bom, o ativo, o que é um ativo? Segundo a ISO 27002, que é uma norma de segurança da informação, a informação é um ativo que, como qualquer outro, é essencial para os negócios e, consequentemente, necessita ser adequada, né? E ter uma segurança adequada. Então, são considerados ativos organizacionais: informação, pessoas, software, hardware, serviços, habilidades, experiências e coisas intangíveis, como reputação e imagem. Então, assim, como eu falei no slide anterior, hoje é uma realidade que as empresas, né, muitas empresas são 100% digitais, ou algumas empresas colocaram um bom percentual da sua operação no meio digital. Então, a informação para essas empresas passou a ser um patrimônio vital, de fato, né? Porque imagine, né, com essa questão da pandemia, que as empresas tiveram que se reinventar, todas as empresas em todas as áreas, né, nós tivemos que nos adequar a ferramentas tecnológicas, tá? A informação ficou muito suscetível aí a acessos indevidos, tá? Então, a preocupação de como proteger essa informação ficou mais em evidência, né? Então, há tempos atrás, a minha informação era uma informação local, é uma informação que a gente manipulava dentro da empresa. Hoje, essa informação, ela é transferida, né, entre essas redes, entre grandes redes, utilizando a grande rede que é a internet. Então, ela é um ativo organizacional porque ela representa valor. Na verdade, a informação é um dos maiores valores organizacionais, né? E ela é considerada realmente um patrimônio vital, porque algumas empresas, se elas perderem a sua informação, elas praticamente perdem a sua vida, perdem a sua essência enquanto empresa, porque algumas empresas realmente trabalham em cima de informação, né? Eu lembro de um caso, né, que uma determinada empresa teve os seus dados corrompidos mesmo, né? Teve um servidor de dados lá, teve um problema no HD e quando a empresa foi acessar esses dados, os dados estavam inacessíveis. O que ocorre, né? Primeira coisa que o técnico, que o analista pergunta: onde está o backup, né, desses dados? E aí onde houve a surpresa, né? O backup, que são as cópias desses dados, estavam em atraso há 3 meses, né?
poxa, e agora? A história da empresa estava dentro desse servidor, desse banco de dados, né? Então, veja que para essa empresa em específico, a informação realmente era um patrimônio vital. Lá ele tinha o histórico de clientes, de transações financeiras, de consultas, né? Transações bancárias, inclusive, que se baixava para lá, ele tinha um histórico. Então, tudo isso ficaria perdido, né? Então, o que foi feito nesse caso? Foi recuperado o que se tinha, né? Se tinha um backup de 3 meses atrás, e o restante, né, foi em busca de outras opções. Até que se encontrou uma empresa que conseguiu abrir o HD num ambiente aí a vácuo, né? E aí conseguiu recuperar, tipo, 90% dessas informações. Mas, e aí fica a pergunta, né? E se não tivesse conseguido recuperar parte dessas informações? Como teria ficado essa empresa, né? Então, toda a história da empresa teria ido por água abaixo, né? Então, realmente, a informação, o dado, né? Os dados que são coletados por essas empresas, que viram informação, que são utilizadas realmente com conhecimento, com sabedoria, em prol dessa organização, utilizando ferramentas digitais, são patrimônios vitais realmente para a empresa, tá? Bom, então, a informação como ativo organizacional, né? Você consegue imaginar o quanto de informação a empresa manipula e armazena, ou deveria armazenar? Imagine, por exemplo, um Americanas.com, certo? O quanto de informações ela manipula a cada segundo, né? Então, a cada segundo ela tem acessos, a cada segundo ela tem transação financeira, tem vendas, estorno, produto que está saindo do estoque, produtos que devem ser repostos desses estoques, né? Então, imagine o quanto de informação essa empresa manipula, tá? E em segundos mesmo, né? Imagine também o grau de importância dessas informações. Algumas informações que são coletadas, de fato, devem ser sigilosas e outras publicadas, né? Por exemplo, já que eu utilizei aí o Americanas.com, né, o site. Então, essa empresa, quando ela vai fazer uma transação financeira, tipo, eu entrei no site da Americanas, eu quero fazer uma compra, então, normalmente, eu vou colocar os meus dados, né? Vou colocar meu nome, cartão, colocar lá o número do meu cartão, né? Colocar aquele código de segurança. Então, vou colocar dados que são sensíveis, né? Que devem ser realmente protegidos, tá? Então, qual é o grau de importância dessas informações que são coletadas pela Americanas.com? Existe um nível de segurança em relação a essas informações que são coletadas, tá? Então, as empresas, elas devem se fazer essa pergunta, né? Como é que eu estou protegendo o meu maior ativo organizacional, que é a informação, tá? Então, nesse caso, seria importante criar cópias de segurança? Tudo bem, e se eu criar essas cópias de segurança, né, que a gente conhece como backup, como é que eu armazeno? Por quanto tempo eu vou armazenar esses dados, né? Então, as empresas, hoje, né, sensivelmente trabalham com dados, né? Esses dados, eles devem ser protegidos, eles devem ser armazenados, mas aí se faz a pergunta, como armazenar esses dados, né? Onde? Porque muitas vezes o que acontece, né? As empresas fazem cópias de dados e armazenam dentro da própria empresa, né? E se houver algum dano na própria organização, infelizmente, na área onde tem os dados, os servidores, se houver um alagamento, um incêndio, poxa, e os dados estão nesse mesmo ambiente, e aí, como é que eu vou proceder? Então, quando a gente fala que a informação é um ativo organizacional, a informação é importante para a organização, ela agrega valor. Hoje as informações estão basicamente na web, né? Como eu falei inicialmente, muitas empresas deixaram de ser físicas e são empresas digitais. Então, esses dados, elas trafegam por essa grande rede que a gente conhece por web, pela internet. Então, como é que eu vou garantir a segurança desses dados? Como é que eu vou garantir que, se esses dados forem perdidos, corrompidos, eu vou ter como recuperar? Como é que eu vou garantir que, se esses dados, caso esses dados sejam interceptados, né? Como é que eu vou garantir que, mesmo que interceptados, as pessoas mal intencionadas não vão conseguir ler esse dado, não vão conseguir ler esse número de cartão de crédito, esse CPF, esse RG que se refere ao meu cliente? Então, isso são preocupações relacionadas à segurança da informação, tá? E aqui, como eu coloquei já, né,
em relação à recuperação das informações na hipótese de incidentes ou desastres. Seria possível? Então, muitas vezes, quando a gente fala de cópia de dados, é interessante fazer cópia dos dados, é muito importante. Mas de que dados eu devo fazer cópia? Isso deve ser muito bem planejado, né? Então, os profissionais de tecnologia da informação, eu digo muito isso nas minhas aulas, né? Quem for meu aluno e estiver aí no momento, eu falo muito para eles terem, para vocês, né, terem a visão do todo, né? Vocês, enquanto profissionais de TI e trabalham para determinadas empresas ou vão trabalhar, vocês devem ter uma visão geral da empresa, que a gente chama de visão holística, né? Não sou eu que chamo, é assim que se chama. É a visão holística, que é a visão do todo, né? Então, a gente tem que visualizar a empresa como um todo. Poxa, quais são os dados que são importantes para cada setor, né? Que são de responsabilidade de cada setor? Que dados são esses que não podem ser, em hipótese nenhuma, perdidos? E caso sejam perdidos, como é que eu vou recuperar? Então, isso, de fato, é feito um planejamento. Não é assim, eu acredito que deve ser dessa forma, eu acredito que esse dado deve ser feito cópia, eu devo armazenar. Não, deve ser feito um planejamento e junto com a alta gestão, certo? Seguindo. Bom, falando da informação, né? Existem alguns momentos que a informação ela é colocada em risco. Por exemplo, quando a gente está manuseando a informação, ou seja, quando eu estou criando a informação, e ter o cuidado para essa informação não ser adulterada. Na hora que eu estou armazenando a informação, ou seja, quando a informação é retida, por exemplo, eu armazeno a minha informação no meu notebook, no desktop da minha empresa, mas eu posso armazenar uma informação importante, sei lá, em um USB, né? E levo esse USB para algum lugar, posso perder esse dispositivo. Então, eu tenho que ter muito cuidado nessa questão do transporte, né? Quando a informação é conduzida ou transportada por um dispositivo, por um e-mail, por exemplo, e no descarte da informação, ou seja, quando a informação ela é inutilizada. Então, segundo o Semula, né, existem esses momentos em que a informação é colocada em risco, no manuseio, no armazenamento, no transporte e no descarte. Eu trouxe aqui um caso, né, que está na internet, que envolve duas empresas muito conhecidas, né, que é a P&G, tá certo? E a Unilever, se eu não me engano. O que aconteceu, né? A P&G, ela é detentora de produtos como Pampers, Ariel, Gillette e tal. Ela contratou uma empresa especializada em investigação para ter mais informações sobre os negócios da concorrência nos Estados Unidos. A espionagem foi descoberta quando um dos detetives contratados foi surpreendido revirando o lixo da Unilever, em busca de dados secretos da empresa. Para evitar um processo na justiça, a P&G teve que aceitar um acordo com a Unilever e pagar a ela uma indenização de $10 mil, tá? Isso está na internet, está publicado na internet. Então, a questão do descarte, né? Existe até uma frase em segurança da informação que diz assim, que o lixo de um pode ser o tesouro do outro, tá? Então, a empresa contratou pessoas, né, para espionar a concorrente e um desses detetives foi, né, pego de surpresa, revirando o lixo da Unilever. Porque, gente, o nosso lixo, enquanto cidadão, diz muita coisa sobre a nossa vida, né? A gente coloca uma conta de luz, uma conta de energia, a gente joga faturas de cartões de crédito no lixo, né? Então, pessoas mal intencionadas, que se tiverem a intenção de saber como é o seu dia a dia, quanto você gasta, com que você gasta, de entender, né, como é a sua vida, ele pode sim analisar suas redes sociais, né, analisar o seu lixo, porque hoje nós, enquanto pessoas, né, pessoas únicas, a gente se promove muito dentro das redes sociais, a gente mostra muito de nós mesmos, o que é que a gente faz, aonde a gente está naquele momento, a gente mostra muito a nossa família. Então, pessoas mal intencionadas podem utilizar dessas informações para golpes para um cidadão. Imagine empresa, né? Então, pessoas mal intencionadas que querem, de fato, atingir uma determinada empresa através de um ataque, de um golpe, ela vai estudar o comportamento dessa empresa, vai estudar o comportamento dela através do seu site, dos seus funcionários, né? E até mesmo do lixo, tá certo? Tentar capturar dados. Então, a captura desses dados, que pode ser um descarte para uma organização X, pode ser importante para a empresa concorrente.
para pelo menos entender como é que o meu concorrente se comporta, né? Inclusive, tem uma frase bem legal naquele livro, A Arte da Guerra, que diz o seguinte, né? Que se você se conhece e conhece o seu inimigo, isso no livro A Arte da Guerra, se você se conhece e conhece o seu inimigo, você tem muitas chances de triunfar. Então, imagine as empresas, né? Se as empresas conhecem bem a si próprios, seus negócios, né? Os seus ativos organizacionais e conhece bem a concorrência, então ela tem tudo para se sobressair dentro do mercado, principalmente utilizando aí ferramentas de tecnologia da informação, tá? Vamos seguir. Bom, nós temos aí a tríade CIA, né? Essa tríade CIA, ela é baseada em padrões internacionais, como a ISO 27000, tá certo? Que apenas aponta 3 princípios básicos de segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que seria a confidencialidade? Garantir que somente informações, né, devidamente autorizadas são acessadas por determinadas pessoas, por determinados grupos de pessoas. Então, eu tenho que garantir, por exemplo, que a Odecília só vai acessar um dado se realmente ela foi autorizada a acessar aquele dado. Então, a confidencialidade é isso. Garantir que um dado seja acessado por uma pessoa autorizada. A integridade. Garantir que aquele dado que foi acessado seja alterado, né, somente por pessoas autorizadas. Então, se alguém acessou um dado e alterou esse dado e não deveria ter alterado, ela feriu a integridade, né? Então, o dado foi adulterado, já que ela não tinha privilégios para acessar e alterar esse dado. A disponibilidade é garantir que, de fato, o dado esteja disponível, sempre disponível, mas para somente pessoas autorizadas. Então, veja, esses 3 princípios é conforme a norma ISO 27000, né? Diz que a confidencialidade deve garantir que os dados sejam acessados por pessoas autorizadas, a integridade, que o dado deve ser alterado apenas por pessoas autorizadas, e a disponibilidade, que os dados devem estar sempre disponíveis, mas somente para pessoas autorizadas. Se for por pessoas não autorizadas, você vai realmente ferir esses princípios da norma. Bom, em 98, Don B. Parker, né, um pesquisador e consultor de segurança da informação, ele propôs adicionar outros atributos a essa tríade chamada CIA, né, que são eles aqui, ó, posse, né, quem deve ter a posse daquela informação, utilidade, se realmente aquela informação é útil, né, e a autenticidade, ou seja, para eu ter acesso àquela informação, eu tenho que provar realmente, né, que eu tenho privilégio de acesso, que o acesso foi de fato concedido. E isso muitas vezes é feito através de autenticações, tá? Isso aqui é uma situação problema, né? Imagine que após abrir um e-mail de sua caixa de correio, os seus arquivos ficaram disponíveis, a sua conta bancária roubada e as suas fotos foram vazadas, né? E agora, como encontrar os responsáveis por essa violação? Imagine o seguinte, ó, você abriu, né, o seu e-mail, os seus arquivos, depois os seus arquivos ficaram indisponíveis e a sua conta bancária roubada, as suas fotos vazadas, né? Então, aí está um caso, né, de um ataque, né? Um ataque aí relacionado à segurança da informação. A gente, enquanto pessoas e enquanto trabalhando também em empresas, as nossas caixas de correio, a gente recebe muito e-mails não solicitados, né? Então, o quanto de e-mails não solicitados a gente recebe é uma enormidade. Então, quando você abre sua caixa de e-mail, tem lá e-mails de pessoas que você nunca ouviu falar, de empresas que você nunca ouviu falar, né? Então, essa é uma prática chamada de spam, né? São e-mails não autorizados, não solicitados. Mas, às vezes, esses e-mails não chamam a atenção, porque muitas vezes a gente pode receber um e-mail, por exemplo, de um banco, né? Aí você acredita que é do seu próprio banco, você abre e lá está dizendo o seguinte, ó, clique nesse link para alterar os seus dados, né? Para liberar o seu benefício no próximo mês, senão o seu benefício será cortado, né? Então, existem alguns e-mails que a gente recebe
que tentam nos persuadir a executar determinadas ações. E aí é onde mora o perigo, né? Quando a gente, de fato, poxa, eu recebi um e-mail do Banco do Brasil, do BB, mas eu não tenho conta no Banco do Brasil, então eu já descarto, né? Eu recebi um e-mail do Detran, né, aqui, dizendo que eu tenho um boleto para pagar de multa e tal, mas essa organização, eles não mandam e-mail cobrando multas. Então, mesmo que você tenha uma conta nesse banco, o ideal, de fato, é que você não acesse o link enviado por esse e-mail. O que é interessante é, você entra em contato com seu banco, né, com sua agência, entra em contato, pergunta realmente se eles enviaram algum e-mail, ou então você acessa pelo próprio Internet Bank, né? Então, o ideal é esse, né? E não você acessar diretamente de um link que você recebeu pelo seu e-mail. Porque, gente, com essa pandemia, né, e com a evolução tecnológica, na verdade não é só com a pandemia, né, com a evolução tecnológica, a tecnologia da informação, ela foi se modificando, né, ela foi avançando, e com isso também as pessoas mal intencionadas se utilizam de novos golpes, né. Então a gente viu, por exemplo, agora, na época da pandemia, onde a Caixa Econômica desenvolveu o Caixa Tem, o quanto de pessoas, né, foram lesadas por golpes em cima desse aplicativo Caixa Tem. Alguns aplicativos muito parecidos foram desenvolvidos, né? Pessoas entravam em contato com pessoas mal intencionadas, entravam em contato com outras pessoas, né? Dizendo que era da Caixa, fazendo algumas perguntas, dizendo que se não respondesse, não receberia o benefício. E quantas pessoas, de fato, caíram nesses golpes, né? Então, de acordo com o momento, com o mercado em que se vive, as pessoas mal intencionadas, os grupos mal intencionados, também eles vão bolar novas maneiras, né, de atingir esse público-alvo, de realmente conseguir atacar e realizar golpes. Muitos deles comprometendo a questão financeira da outra pessoa, né, ou da pessoa ou da empresa, tá? Então, essa situação, problema, traz um caso que realmente aconteceu, que foi o caso da Carolina Dickmann, né? Ela passou por esse ataque, ela recebeu um e-mail, né? Ela clicou nesse e-mail, tinha um anexo, ela clicou achando que era alguma coisa interessante ou que era algo, né, seguro. O fato é que ela clicou e nesse momento foi instalado na máquina dela um malware, né, que realizou cópias dos dados dela, que conseguiu pegar fotos, arquivos, dados de contas bancárias, né? Então conseguiram realmente realizar aí um roubo de dados, né? E depois ela ainda foi extorquida, entraram em contato com ela, dizendo que se ela não pagasse, né, um valor X, eles de fato iriam publicar as fotos dela, né? E na época ela não aceitou a chantagem, ela de fato não pagou e as fotos inclusive foram vazadas. Mas, né, ela entrou na justiça, advogada e tal, a polícia conseguiu chegar a essas pessoas que fizeram isso, né, que primeiro fizeram aí o golpe, o ataque, né, na máquina dela e fizeram a captura dos dados e depois o golpe financeiro, né, a chantagem. Então, tudo isso foi noticiado, eu coloquei até aqui um link para vocês, depois vocês dão uma olhadinha, né, foi noticiado e, enfim, conseguiram chegar, né, às pessoas envolvidas, tá certo? Ela foi exposta, né, mas como ela foi à justiça e tal, a gente, posteriormente, teve uma lei, né, baseada aí em crimes e delitos relacionados a roubos de dados, né, relacionados a equipamentos de informática. Então, assim, até nesse momento, né, não existiam leis adequadas a isso, né, o que acontecia era a adequação do Código Penal, né, a esses tipos de ataques, esses tipos de roubos. Então, isso aconteceu há um bom tempo atrás, alguns anos atrás, mas continua acontecendo até hoje, né? Então, o fato da gente realmente sofrer esses tipos de ataques continua. E cada vez, né, eles se atualizam, cada vez atualizam mais o ataque, né, mais a forma de persuadir, mais a forma de se mostrar que é confiável, para que, de fato, a pessoa acredite, né, e clique naquele link e baixe aquele arquivo e, de fato,
consiga abrir aí uma brecha para que eles consigam invadir a nossa privacidade, certo? Bom, e aí falando de aspectos legais, né? Normas e aspectos legais. Comentei aqui o caso da Carolina Dickmann, né? E naquele momento, como eu falei, não existiam leis apropriadas para esse tipo de delito. O que acontecia é tentar adequar o Código Penal, né, às infrações que eram feitas por aquelas pessoas mal intencionadas, tá? Hoje nós temos aí algumas normas, algumas leis já relacionadas à informação digital, né, a esses tipos de ataques, tá certo? Daí eu coloquei aqui algumas, né? O CERT-BR, a norma ISO 27000, que na verdade é uma família, a Lei 12.737, que ela foi apelidada carinhosamente como Lei Carolina Dickmann, o Marco Civil e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O CERT-BR, ele é um centro de estudos, resposta e tratamento de incidentes no Brasil, tá? Então, você acessa o site do CERT-BR por esse link aqui, simples, só colocar CERT-BR, né, CERT.br, tá? Ele tem algumas atividades, né, como tratamento de incidentes, treinamento e conscientização, monitoramento de rede e análise de tendências. Então, assim, as pessoas da área de segurança da informação, se eles quiserem, por exemplo, saber quais são as novas tendências de golpes, de ataques, de vírus, né, eles conseguem ver os relatórios lá no CERT-BR. Então, o CERT-BR, como o nome dele diz, ele é um centro de estudos, respostas e tratamento de incidentes. Então, a gente consegue ter aí uma visão geral relacionada à segurança da informação, especificamente no Brasil, tá? Então, acessem o CERT-BR, dê uma olhadinha, eles têm lá, né, como eu já falei, alguns relatórios, tem alguns treinamentos, né, treinamento e conscientização, e mostra também alguns dados relacionados às análises de tendências, né, como eu falei para vocês, quais são os novos golpes, né, com que frequência estão ocorrendo. Então, bem interessante, além de cartilhas também, né, livros, posts, que eles colocam relacionados à segurança da informação. Essa cartilha é excelente, eles estão sempre atualizando e é disponível em PDF, você facilmente consegue baixar, certo? A ISO 27000, na verdade, ela é uma família, né, de normas baseadas em segurança da informação, tá? Eu coloquei até aqui um link, são 45 normas ao todo, né, da família ISO 27000, mas duas das normas se destacam. A 27001, que é relacionada à gestão da segurança da informação, e a 27002, que é relacionado ao código de práticas, né? Então, por exemplo, professora, tudo que você falou aí é bem pertinente, né? A gente tem que ter o cuidado com a informação realmente é um ativo valoroso para a organização, para algumas é patrimônio vital, mas e aí? Como é que eu consigo proteger essa informação, né? A senhora falou sobre backup, que são cópias de segurança, caso eu perca a informação, né? Ou por um incidente, ou porque, de fato, alguém, né, sofreu um ataque e as pessoas indisponibilizaram os meus dados, não consigo mais acessar, tá? Mas aí como é que eu consigo, de fato, aplicar a segurança, né? Porque, na verdade, gente, segurança da informação, a gente nunca consegue proteger a informação 100%. O que a gente tenta fazer é minimizar os acessos indevidos, né? Para minimizar o impacto sobre aqueles ataques, sobre aqueles golpes, né? Então, prover segurança da informação é prover controles em cima dos seus ativos organizacionais. Então, as normas da ISO, né, elas nos ajudam a ter uma ideia do que eu posso fazer na minha organização para tentar proteger a minha informação, aplicando alguns tipos de controles, certo? Então, a 27001 é relacionada à gestão da segurança e a 27002, ela é um código de práticas, né, que tem lá um conjunto completo de controles que auxiliam a aplicação do sistema de gestão da segurança da informação. Então, você não precisa inventar nada, tá? Você vai acessar essas normas e dentro dessas normas você vai ter, né, um norte para entender o melhor sobre a segurança da informação e como proteger essa informação. E aqui falar um pouquinho sobre a Lei Carolina Dickmann, né?
que é relacionado à tipificação de delitos informáticos. Temos também o Marco Civil, né, que foi o Marco Civil, ele é muito em cima da utilização da internet, ele regulamenta o uso da internet, tá? E ele é baseado em 3 princípios, né, 3 fundamentos essenciais, que é a neutralidade, a privacidade e a fiscalização. O Brasil, inclusive, foi um dos primeiros países a adotar o princípio da neutralidade, ou seja, garantir que a mesma qualidade de acesso à rede é para todos, sem distinção, né? E proíbe provedores de telecomunicações a restringirem conexão e velocidade, dependendo do conteúdo, da origem, destino e serviço acessados pelo internauta. Então, o Marco Civil da Internet, ele garante que a internet, né, deve ser regulamentada de forma igualitária para todos, que os usuários devem ter, né, garantias de privacidade e ela garante também a fiscalização em cima dessa lei, tá? Aqui eu coloquei algumas informações que tem dentro do Marco Civil. Por exemplo, é obrigatório a retirada de conteúdos ofensivos de sites, blogs. Caso você ofenda alguém na internet, você tem a obrigatoriedade de tirar, né? Uma coisa bem interessante que a gente fala é que muitas vezes as pessoas dizem, na internet as pessoas falam o que quer, né? Bom, falar o que quer você até pode falar, mas você pode ser responsabilizado por isso. Se, por exemplo, você estiver ofendendo alguém, né? Se você violar a intimidade ou a vida privada de alguém, se você fizer alguns negócios ilícitos, tá certo? Como comercialização de arma de fogo, drogas, medicamentos. Então, tem coisas que você realmente não pode fazer, né? A internet, na verdade, ela é um meio, né? Onde nós temos o mundo em nossas mãos, aqui, no nosso vídeo, nas nossas mãos. Mas, de fato, a gente não pode fazer o que quiser, né? A gente realmente tem leis, né, que rege o uso da internet, que rege o acesso, né, a dados, né? Você não pode violar o acesso a dados sem aquela pessoa ou aquela empresa lhe conceder aquele acesso, tá? Então, aqui a gente viu aqui a Lei Carolina Dickmann, né, que dispõe sobre a tipificação de delitos informáticos, e o Marco Civil, né, que ele regulamenta a utilização da internet. E é bem interessante a gente dar uma olhada com mais detalhes em cima desse Marco Civil, tá? Deixo aí para vocês terem a curiosidade, aguçar a curiosidade para vocês buscarem um pouco mais sobre o Marco Civil. Aqui eu falei sobre a liberdade de expressão, né, que eu falei ainda há pouco. Dizer o que você quiser, você pode, mas você vai ser responsabilizado por suas ações dentro dessa rede, tá? E a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei, ele dispõe sobre a coleta e tratamento de dados pessoais. Então, muitas empresas, né, nos pedem os nossos dados. A gente chega assim, numa farmácia, você poderia fornecer seu CPF, né? Então, a LGPD, ela tenta proteger esses dados, né? Então, por exemplo, eu sou uma empresa X que eu coleto dados dos meus clientes. E aí, como é que eu protejo esses dados, né? Como é que eu armazeno esses dados? O que de fato eu vou fazer com esses dados que são coletados? A gente sabe muito bem que as empresas, elas coletam esses dados, né? Digamos, eu sou uma empresa sou uma farmácia, né? E aí, quando eu pergunto qual o seu CPF, né? E aí eu vou linkar o seu CPF às suas compras, eu quero entender o comportamento dos meus clientes naquela área, né? Entender também o que eu posso oferecer de diferencial, entender também como é que está se comportando o meu almoxarifado, a minha logística, tá? Mas eu tenho que estar conforme a LGPD, certo? Então, a LGPD diz que eu tenho que proteger esses dados, eu tenho que dizer o que eu vou fazer com esses dados, tá? Então, como eu vou proteger, como eu vou armazenar, tá? Então, a LGPD é essa lei que tenta tratar a coleta de dados. E existem algumas punições também, tá? Por exemplo, vai desde advertências, né, até multas de até 2% do faturamento, que não exceda 50 milhões de reais, bloqueio e eliminação dos dados e também sanções civis e penais, caso a empresa não se adeque à LGPD, né, e caso esses dados realmente sejam violados. Com a LGPD, nós temos aí um novo profissional, que se chama DPO, que é o Data Protection Officer.
é um profissional, tá, que está dentro da empresa e ele é encarregado por cuidar das questões do LGPD. Muitas vezes o DPO, ele está envolvido desde a hora que é implementada a LGPD, tá certo? E na manutenção dessa lei dentro da organização, no caso de receber também uma auditoria, tá? Então, a LGPD é uma lei e ela está vigente já desde agosto de 2020, e as empresas que trabalham com dados, né, coleta de dados, manipulação de dados, elas devem estar de acordo com a LGPD, passivo aí de algumas punições, tá? Coloquei aqui algum link também, como implantar um projeto de adequação à LGPD. Bom, aqui eu coloquei para a gente falar um pouquinho sobre ameaças e vulnerabilidades, tá? Vou passar aqui um pouquinho, porque aí eu vou falando de acordo, né, com o tema. Ameaças e vulnerabilidades, né? O que é uma ameaça? É a possibilidade de um evento prejudicial ocorrer. A vulnerabilidade é uma fraqueza e o ataque é a exploração, certo? Então, por exemplo, quando você recebe um e-mail e você de uma pessoa que você não conhece, né? E você clica naquele e-mail, você foi a vulnerabilidade, você foi a fraqueza, foi o alvo que aquela ameaça, né, gostaria de explorar, né? Então, o ataque, na verdade, ele tenta explorar essa fraqueza. Infelizmente, gente, uma das maiores fraquezas organizacionais são as pessoas, né? Você olha aqui, essa moça, nessa imagem, ela está fazendo compras, ela está olhando site de relacionamento, né? Ela está tentando fazer empréstimo, tem e-mails aí, né, talvez indevidos, tá? Então, ela é vulnerável, né? Então, ela é passível de um ataque, tá certo? Então, o ataque é quando uma fraqueza, de fato, ela é explorada, né? E a ameaça é a possibilidade desse ataque ocorrer, certo? E aí a gente tem os malwares, né? O que é um malware, professora? Malware é todo software mal intencionado. Por exemplo, vírus, worms, cavalos de Troia, né? Vírus você clicou num link, esse link instalou um software mal intencionado na sua máquina, que, por exemplo, começa a apagar dados da sua máquina. É um vírus. Um worm é um tipo de vírus que se replica na rede rapidamente. Ele precisou só do primeiro start, né, que foi que alguém clicasse ali. Depois disso, ele se espalhou na rede. Um cavalo de Troia também é um software mal intencionado, mas, às vezes, por que é cavalo de Troia? Porque ele vem disfarçado. Você acha que você gostaria de clicar naquele link, né? Às vezes você baixa um programa na internet achando que aquele programa é um programa legal, é um jogo, né? É um arquivo de áudio, mas além daquele áudio, pode ser que junto com ele venha um software mal intencionado, que pode ser um vírus, simplesmente, que pode ser um worm, que além de atacar a sua máquina, ainda começa a se espalhar pela rede, tá? E aí nós temos outros tipos de malware, né? Bombas lógicas que vão startar de acordo com um determinado dia, um determinado momento. O ransomware, né? Que ele faz o que? Ele criptografa todos os dados da sua máquina e ainda pede resgate. Spyware, que é aquele software espião, né? Que pode ativar até a tua câmera de vídeo e você nem percebe. O adware, que pode ser aquele vírus só irritante que fica aparecendo lá pop-ups na sua tela. E o screwware, que são aqueles feitos para assustar. Por exemplo, você está navegando na internet e aí aparece, cuidado, a sua máquina está infectada. Clique aqui para a gente fazer um scan na sua máquina e lhe proteger os seus dados. Cuidado com isso, né? Porque como é que esse site sabe que a sua máquina está infectada? Então, o ideal é ignorar, verificar se o seu antivírus está ok, se o seu sistema operacional está atualizado, tá? E você mesmo executar o seu antivírus e você mesmo atualizar o teu sistema operacional, tá? Então, muito cuidado com e-mails que vocês não solicitaram, mesmo que pareçam que sejam de um banco, de alguém que seja conhecido, tá? Observe realmente o que vem em anexo nesses e-mails. Cuidado também ao estar navegando na internet, baixar alguns programas. Então, muito cuidado ao baixar e ao instalar esses programas, tá? Então, vamos redobrar. A gente tem que redobrar esse cuidado enquanto pessoa na nossa própria máquina. Imagine quando a gente está trabalhando dentro de uma organização.
porque pode ser apenas um vírus que vai infectar aquela minha máquina, mas pode ser um worm, que ele vai infectar a minha máquina e vai se espalhar rapidamente pela rede. E aí o impacto organizacional vai ser muito alto. Imagine um banco, né, parar de funcionar por segundos, minutos, né, horas, dias, o prejuízo financeiro que ele vai ter, tá? Então, o cuidado tem que ser redobrado, tá bom? Aqui eu coloquei alguma coisa sobre ataques e golpes que estão baseados aí nesses tipos, né, que eu falei ainda há pouco, de e-mails. Algumas pessoas tentam lhe persuadir, né, utilizando técnicas de engenharia social. A gente vê muito ataque hoje via WhatsApp, né? Muita gente recebe: oi, eu sou da Caixa Econômica, você tem um valor para receber aqui. Oi, você foi contemplado no nosso sorteio. Aí você diz: que sorteio, né? Eu não comprei nada, nenhuma rifa, nenhuma loteria, não comprei o baú da felicidade, nenhuma loteria aqui, né, local, como a nossa, que é o Totolec. Eu vou ganhar esse dinheiro de onde? Então, cuidado com isso. As pessoas tentam lhe persuadir para que vocês, de fato, caiam em um ataque, em um golpe, tá? E muitas vezes tendo aí um prejuízo financeiro. Se vocês puderem também dar uma olhadinha nesse vídeo, é bem legal, é a anatomia de um ataque, onde a gente vê, né, uma pessoa coletando dados, né, projetando, na verdade, um ataque / golpe, desde os passos iniciais, conhecendo uma empresa, levantando o dado dessas empresas, montando o ataque sendo executado, né, e a empresa realmente tendo impacto altíssimo aí, inclusive financeiro, tá bom? Gente, eu sei que é bem rápido, né, foi muito rápido, eu tentei elencar aí os conteúdos principais que foram dados aí até a sua V1, deixei aqui alguns links interessantes que vocês podem dar uma olhadinha, tá? O professor deve ter colocado aí também um formulário de presença, e é isso. Uma boa prova, né, uma boa semana de prova aí para vocês, que vai iniciar posteriormente, umas 2 semanas, né? Então, estudem, né, e sucesso para todos vocês, tá bom? Até logo.